Olá, pessoal, boa noite a todos que estão aqui conosco, já nos acompanhando no Conexão Haribo de hoje. Hoje começamos com um layout um pouquinho diferente, porque também estamos lá no Facebook, então estamos hoje ao vivo no Instagram e no Facebook. Então sejam todos bem-vindos, o pessoal que está no Instagram, o pessoal que está no Facebook, daqui a pouquinho a gente já dá um oizinho para vocês. Muito bem, hoje então, edição extra do Conexão Haribo, domingo, né? Hoje que foi um domingo de sol, uma temperatura bem amena e nada melhor do que a gente terminar com um papo bem bacana, né? Então, vamos lá. Hoje estou eu aqui novamente, Amanda Hammermiller, aqui para auxiliar a conduzir a conversa de hoje. Daqui a pouquinho eu já vou apresentar o pessoal que está aqui com a gente, porque hoje vamos estar em quarteto, mais novidades aí no Conexão Haribo. Então, sem mais delongas, vamos começar o Conexão de hoje, né? Hoje o tema da edição extra do Conexão Haribo é assédio. E para falar sobre isso, então, a gente conta com a presença da Heloíse Araújo, que é doula, é também proprietária do Espaço Materno Infantil Florescer, coletivo de doulas, da atriz Lese Morato, e como para discutir e acabar, né, com o assédio, a gente também precisa que os homens entrem nessa discussão, que se engajem nessa luta. Também temos Luiz Carlos Preto aqui conosco. Então, uma boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Conexão Haribo de hoje. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, agora, para a gente começar, a palavra para o Preto para começar as nossas reflexões, né, e nos instigar aí a falar sobre o assunto. Em primeiro lugar, boa noite aos amigos que sempre acompanham o Conexão Haribo. Estamos, graças à nossa querida Amanda Hammermiller, hoje pela primeira vez, transmitindo pelo Instagram e também pela página do Facebook. Então, obrigado, Amanda, por esse apoio técnico tão necessário, tão preciso, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas, né? Então, para falar sobre esse tema, eu vou trazer uma postagem que eu li hoje à tarde no Instagram de uma querida amiga que está acompanhando aí, que é a Marilis, que eu achei muito interessante. É de um Insta chamado Feminice OK. Ele diz assim, ó: a frase "eu tenho namorado" é a resposta mais eficaz, porque eles preferem respeitar um homem que não conhecem antes de respeitar uma mulher. Então, eu achei essa reflexão muito interessante e que faz parte, né, desse nosso raciocínio. Então, eu gostaria de perguntar para as minhas queridas, amadas amigas aí, muito obrigado por ter aceito o nosso chamado, a Amanda, a Liz, que já é de casa, e o novo amor da nossa vida aí, que é a Heloíse, que está se juntando sempre que possível aí às nossas conversas e debates. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, né, quais foram as primeiras lembranças que vocês têm em relação a assédio? Quais foram as primeiras gracinhas, quando que vocês começaram a identificar que o carinho já era alguma coisa que estava indo pelo caminho do abuso e do assédio? E na concepção de vocês, quando que uma coisa passa a se tornar um assédio dentro do íntimo de vocês, né? Porque sabemos, se a gente vai consultar o dicionário, é aquela palavra crua, mas dentro da corda ela não tem escapatória. Se ela está nas redes sociais, ela é assediada, ela recebe um gracejo. Se ela está na rua, ela ouve um gracejo. Se ela está no trabalho, ela ouve um gracejo. Ou seja, não tem escapatória. Eu fico pensando, eu como escroto, que já teci muitas cantadas escrotas, já assoviei muito, já falei muitas coisas absurdas para as mulheres. E agora eu fico pensando, né, como é que vocês administram isso? Ou se já se tornou tipo uma autodefesa de vocês? Enfim, por favor, compartilhem conosco as suas opiniões, as suas vivências, por favor. Pode ir. Sou bobe, Luiz. Primeiramente, boa noite, agradecer o convite, uma honra estar aqui, principalmente com essas mulheres aí.
que a gente possa trazer mais informações e tocar nos corações, né, de quem está aí com a gente e de gotinha em gotinha transformar esse mundo. Então, relacionado a essa primeira pergunta, que eu pude observar, eu acredito que eu tinha em torno de 9 a 10 anos, e o meu irmão tinha um amigo, e esse amigo, ele vivia perto, né? Então, eu saía da escola, ele estava ali, sempre com aquela coisa de proteger, até o momento em que ele começou a se passar. Então, ele observava coisas que eu fazia e ameaçava contar para os meus pais, tipo, estava ali conversando com um colega no recreio, brincando com alguém, e em troca ele queria poder tocar no meu corpo. E ali, então, eu comecei a perceber que a maldade dele era muito maior do que uma proteção real. E claro que eu também já sou uma pessoa que sempre fui mais arisca. Não tive o ensinamento, né, de que eu tinha que me proteger, nada disso, mas eu sempre fui mais moleque, e aí no meu caso eu já consegui cortar ele de primeira. Uns 2, 3 anos mais tarde eu descobri que a minha irmã também, por isso, com esse mesmo cara, até que a gente conseguiu colocar ele no lugar dele, mesmo com tenra idade, a gente conseguiu colocar ele no lugar dele, e desde ali a gente se afastou, e nossos pais também acabaram sabendo da situação, e ele não frequentou mais a casa. Tu quer que eu vá te respondendo todas as questões, né? Isso, por favor. Tá. No meu ponto de vista, o que para mim começa a ser assédio é a partir do momento que qualquer comentário possa ser ofensivo ou invasivo. Então, tu tá lá numa rede social, de repente tu recebe um nude, porque isso aí tem acontecido vários. Eu tô vivendo também um momento que eu me separei recentemente, né? Faz 9 meses que eu me divorciei. Então, o que acontece? Todo esse universo masculino acredita que ele se dá o direito de me mandar mensagens no privado, no direct, ou até fazer comentários ali no modo público mesmo, acreditando que eles têm esse poder. Se separou, tá aí para quem quiser, e aí tu precisa colocar muita gente no lugar. Eu sou uma pessoa que também não tem muita trava na língua, eu falo mesmo. Esse universo, essa sociedade que a gente vive, é um lugar onde ainda a mulher não tem um lugar de fala. Fomos criadas, e aí eu vou puxar um pouco dos estudos que eu tenho feito, que a gente vem de uma sociedade onde a mulher foi criada para satisfazer o homem. E isso desde muito, muito antigamente. E a nossa geração, ela já vem de uma geração onde a gente começou a ter esse empoderamento e essa visão de que não é bem assim que funciona. E que o nosso corpo, enfim, a nossa vida é nossa, e cabe a nós decidir o que fazer ou não. Então, desde postagens, uma mulher faz uma postagem com uma foto mais sensual, os homens acreditam, e até mulheres, né? Muitas mulheres ainda nesse círculo, com os olhos vendados, acreditam que toda a visão em cima dessa foto, ou de um posicionamento mais feminista, se torna algo mais sexual. Vamos lá, então, né? Bom, boa noite a todo mundo. Obrigada pelo convite. Eu até fiquei meio surpresa, né, pelo teu convite, Preto, porque eu sou um ponto totalmente fora da curva, graças a Deus, nesse quesito. Desde muito nova, eu fui sempre encorajada, principalmente pelo meu pai, a me defender, a confiar nele, a não aceitar qualquer coisa que fosse. Eu lembro que só um caso aconteceu comigo de fato quando eu era pequena, que foi um carro, parou aqui na rua, eu devia ter uns 8 anos, o cara abriu a porta e pediu uma informação, e nisso a minha vizinha me puxou e disse, não vai. E daí depois eu perguntei para ela o porquê, e ela me explicou que poderia ser alguém que quisesse fazer mal, né? Enquanto pequena foi esse o caso. Agora o contraponto que eu faço é que para mim, como é que eu vou te dizer? Existem pessoas assediadoras. Eu não gosto de colocar a culpa como se fossem só os homens assediadores e as mulheres as vítimas. Existem mulheres que assediam sim, e muito também. E isso eu já vi.
Então, para mim, colocar nessa de tipo, só as mulheres são assediadas, é uma situação que para mim não cabe. Talvez, por eu ter tido uma criação muito abençoada, no qual o meu pai sempre me ensinou a me defender, eu nunca fui uma vítima de um assédio tão profundo. E eu estava pensando, quando tu me convidou, e eu estava estudando um pouco das leis, e eu fui me dar conta que a vez que eu me senti mais assediada na minha vida foi com um cara que ele simplesmente me deu uma olhada no centro. Ele simplesmente me olhou de uma maneira que me deixou totalmente constrangida, no qual eu lembro que eu liguei para minha mãe, muito nervosa, e falei, fala comigo, porque eu estou me sentindo estranha, me sentindo suja. E daí eu fui ver que na legislação entraria como importunação ofensiva ao pudor, que foi uma das leis de 1941, assinada por Vargas, né? Que agora mudou, em 2018, e agora tem a importunação sexual, né? Que mudou. Então, assim, quando começa o limite do assédio, para mim, é quando eu falo para a pessoa, não ultrapassa, e a pessoa ultrapassa. Porque até então, te falar, ô gatinha, vamos ser no popular, né? Quer transar? Tipo, pergunta, é uma pergunta chula? É, mas a partir do momento que eu digo não quero, deu por aqui, daí se a pessoa continua, daí eu saio das tamancas, né? Por isso que eu digo que eu sou um ponto fora da curva. E eu estava estudando também, não há assédio virtual, não há lei, né, pro assédio virtual ainda, porque é uma linha muito tênue, né? A gente recebe cantadas, assim como a Elu recebeu nudes, eu já recebi nudes, eu já recebi cantadinhas, já recebi conversa fiada, que a gente chama, mas eu tiro de letra. Assim como também já vi meninas chegando amigos meus em festa e o cara não querer ficar com ela e ela dizer, tu não fica comigo porque tu é gay, porque onde já se viu, recusar mulher, e assediar o cara também. Então eu acho que existem pessoas que são assediadoras. Isso não cabe a homem ou mulher. Existem pessoas que fazem isso. E a partir do momento que tu te deu o limite e a pessoa ultrapassou esse limite, daí sim que entraria numa questão mais profunda, né? Tem N tipos de assédio. Eu estava vendo aqui, por exemplo, o assédio sexual, ele é considerado só hierarquicamente, né? Em um posto de trabalho. E tem uma senadora, Vanessa Grazottin, ela quer fazer agora, está em votação, para o assédio sexual perder o posto de hierarquia, né? Que é um colega de profissão teu também possa te assediar, ainda está em votação, não saiu a votação no Congresso ainda, parou agora em fevereiro. Então, eu acho, assim, que a gente tem que empoderar, não sei se seria esse o termo, a nossa geração para nos confiar. Talvez muitas pessoas que sofreram assédio não tinham essa liberdade que eu tinha com meu pai, de falar. E o meu pai, ele até é engraçado que o primeiro namorado que eu trouxe aqui em casa, ele disse para mim assim, se ele tentar alguma coisa contigo e tu deixar, tudo bem. Se ele tentar alguma coisa contigo e tu não quiser e ele te forçar, ele vai se ver comigo. Então eu tive muito essa premissa do tipo, ele vai se ver comigo. Eu já fiz de tudo que vocês podem imaginar. Já bati em cara na balada, já defendi mulher de assédio, já chamei polícia para agressor de menina que estava sendo assediada, que estava mais vulnerável. Mas eu acho que há pessoas, em resumo há pessoas que são assediadoras, e isso não se rotula a um gênero, infelizmente. Talvez nós, como mulheres, nós tenhamos mais liberdade de dizer, porque para o homem também, para o menino, fica meio estranho, né? Ai, a mulher me quis, eu não quis, ai, né? O que vão pensar? Eu estava lendo artigos de caras que no trabalho, de mulheres que assediaram e eles não quiseram, foram demitidos. Então, já teve também caso de diretor de cinema mandar mensagem, vem ver teu filme aqui em casa comigo. Eu, tipo, não, vejo quando sair no cinema. Ah, mas por que tu não quer vir aqui? Não, porque eu quero ver quando sair no cinema.
Obviamente, né, nunca fui chamada para nenhum trabalho com esse cidadão, mas, enfim, né, mas também cortei. Então, é bem complicado a situação, né, pra gente, é uma batalha, e as leis estão aí, agora vai ter essa revogação, e eu acho que é ter diálogo, ter família que eu digo para te dar estrutura para te saber enfrentar. Eu nunca tive vergonha de chegar para o meu pai e falar, pai, é isso, o que acontece se falarem isso para mim, sabe? Então eu acho que eu por isso que eu sou um ponto fora da curva nesse sentido, né, gurias? Não sei vocês, né, pelo que vocês estão falando, e várias outras pessoas, né, tem essa questão de até a própria família se te acostumar a tu ter que sempre oferecer. Para mim não tinha isso, e até contraditório, porque meu pai é militar, né, e todo mundo tem a visão do militar, né, tipo, militar, tu vai fazer tudo para mim, e não é, meu pai sempre me ensinou a me defender, e me defende até hoje, com garras e dentes, né. A princípio, por enquanto, é só isso, tem bastante coisa. Dá-lhe seu painho, um beijo no seu painho, na tia Maria. Heloíse, só faltou acrescentar assim, como é que tu lida no teu dia a dia com isso? Isso já entrou no teu sistema de vida? Como é que uma mulher adquire, digamos, anticorpos para não bater em uns 10 por dia? Eu acredito que é o posicionamento também, né? De saber te posicionar. Claro que até no trabalho, muitas vezes, eu não sei as gurias, mas eu principalmente, inclusive ali na posição de conselheiro tutelar, tem muitos homens que chegam e quando vê que é uma mulher, e não só comigo, né, vê que é uma mulher, eles acreditam que eles podem crescer para cima da gente, e aí eu vou levar mais para esse lado do gênero agora, porque normalmente é nesses casos que acontece. Então, aprender a se posicionar, acho que tu te posicionar, eu tô sempre de cara fechada, né? Então eu levo até a fama de antipática, mas a criação também, né? Eu tenho passado, como você sabe, eu tenho 5 filhos, 2 meninas e 3 meninos. Então o que eu trago para eles? Essa transformação de sociedade, onde um não é um não e acabou. Ali é o limite de cada ser humano, não tocar sem a permissão de alguém num corpo, assim como ninguém pode tocar no deles, uma foto não comentada, uma brincadeira ridícula, que qualquer brincadeira que possa, e aí não é só com o sexo, né, de gênero, mas sim com qualquer pessoa, saber que o não realmente é o limite, e o teu não também ser ouvido pelo outro lado como um limite. E eu acredito que essa mudança de sociedade, de valores, é através dessa transformação dos filhos, essa juventude que vem vindo. E hoje que a gente tem visto assim, uma geração mais digital, vamos assim dizer, eu acredito também que essa coisa de filhos estar passando para pais, ensinamentos tecnológicos, também tem mostrado muita coisa. Eu vejo pelas minhas filhas, às vezes ali um vídeo que passa, mas mãe, isso aqui não está certo, né? E aí tu vê que então realmente já tem alguma coisa surtindo efeito. Como conselheira tutelar, a gente também vê ali muita criança, né, que passa, e aí é o assédio sexual direto, que começa sempre com um colo diferente, um abraço diferente, já partindo para um lado totalmente sexual, e isso também sem gênero, porque acontece tanto mulheres abusando de criança quanto homens, e o grito de socorro dessas crianças, né. Então a gente tem que estar preparado também, no meu caso, eu tenho que estar preparada para esse lado também, de conseguir visualizar um pedido de socorro, que muitas vezes vem através de um olhar, uma respiração diferente, uma viradinha de rosto quando tu faz uma pergunta, e a gente vê que é tão cedo, tantas crianças e tantos adolescentes tão cedo precisam já aprender a passar por isso e se posicionar de uma forma com que elas consigam fazer esse não ser ouvido e ser respeitado. Então, eu acredito que isso, assim, nesse caso, eu tenho bloqueado muita gente, eu já não dou muita conversa também, 1, 2, 3 já bloqueando, e infelizmente a gente também não tem muito o que fazer, que como a Lise disse, não tem lei ainda específica, né, que ampare nem proteja, e quando tem também demora tanto que a vítima muitas vezes até desiste.
de buscar os seus direitos. Mas eu acredito que nesse ponto de vista é a gente aprender realmente a fazer nossa voz valer e se empoderar, né? Cada dia mais, para que a gente possa não só nos defender, mas também educar com os valores corretos os nossos filhos e todos aqueles que vêm depois de nós. E aí, Amandita, me ouve? Ouço, vamos lá. Eu até anotei aqui para não esquecer, né, que são vários ganchos que a gente vai pegando da fala das gurias, né, para recapitular e reforçar, né, de como é uma coisa comum. A Leise trouxe uma coisa que também é um destaque, assim, para mim, que é a questão da família. Se por um lado a gente tem os maiores casos de, por exemplo, abusos menores dentro da família, por outro, a gente também precisa fomentar mais, porque eu e a Leise com certeza somos casos isolados, mas fomentar mais o apoio da família neste sentido. Eu também tive muito desse apoio por parte do meu pai. A primeira, não sei dizer se é a primeira, mas é a que eu mais consegui puxar da memória, assim, no mais antigo, foi quando eu tinha cerca de 7, 8 anos, eu morava ali no bairro Coronel Aparício Borges, aqui em Porto Alegre, e brincava na rua. Eu morava em um prédio, tinha meus amigos no prédio, e a gente tinha os amigos da rua ali também, né, das outras casas, e brincávamos. E mais para cima tinha uma família que tinha 2 meninos, era uma família visivelmente problemática, desde financeiramente, psicologicamente, e certa vez um desses meninos veio me ameaçar. Foi o primeiro caso de assédio, juntamente com a primeira ameaça de estupro, né, que ele me ameaçou de fazer e acontecer, e queria fazer, e queria me pegar no mercado, e eu ia no mercado com a minha mãe, ele estava lá, e eu tinha medo, e aí eu acabei abrindo isso para os meus pais, e aí foi aí que meu pai também começou a me ensinar a defesa pessoal, que hoje acabou se tornando uma paixão, né, a questão de luta e tal. Hoje continuo praticando kickboxing, por exemplo, mas foi a partir disso que eu comecei a aprender. Foi esse o primeiro passo que meu pai me passou. Ele me deixou muito claro naquela época. Não sei se na época eu já tinha maturidade para entender, mas acabei entendendo de que eram coisas que iriam acontecer, que infelizmente iriam acontecer. Não é como se eu pudesse controlar para não acontecer, mas que eu poderia me defender disso. E aí ele que acabou começando a me ensinar a me defender disso. Bom, da parte ali da segunda pergunta, né, sobre a partir de que momento é assédio, acho que as meninas contemplaram muito bem. É realmente o momento em que a mulher se sente constrangida, e isso não vai assim só de que, porque uma não se sentiu constrangida e a outra se sentiu constrangida, então a que se sentiu é que está errada. Não. O momento que constrangeu a pessoa, mesmo que em outras ocasiões esse tipo de atitude não tenha constrangido, isso já se torna um assédio, porque não é só uma ação coletiva, é uma ação individual. Se eu me sinto incomodado com aquilo se torna uma ofensa. Então, aquilo se torna constrangimento. E, no caso, a gente reforça aqui que é a maioria, né? Sempre acontece na maioria das vezes. Em relação ao gênero feminino, a gente não fecha os olhos para que aconteça com o sexo masculino, com o gênero masculino, mas a gente sabe que em grande escala é onde mais ocorre, né? Que é do gênero feminino. E isso vem de uma questão histórica, né, já de muito tempo, de uma construção machista. E da mesma forma também resgato aí o que a Leise trouxe da questão também de o homem se sentir incomodado de denunciar e expor situações de assédio por ele sofrido também, justamente por isso, né, por esta cultura, né, machista, essa questão da masculinidade tóxica também afeta o homem, né? Então também acaba colocando ele numa situação de vulnerabilidade. E aí a gente volta para a questão do gênero feminino, porque o homem, quando sofre assédio, ele tem muito medo de ser comparado, de ser a mulherzinha. Então a gente coloca essa relação, né? A gente destaca isso, que mesmo quando o homem sofre assédio, ele é colocado numa posição feminina. A gente vê toda essa vulnerabilidade
da figura feminina dentro da sociedade, né? Em algumas culturas mais que outras, né? Mas em uma média geral, né? Falando em humanidade, falando a nível mundo, é realmente um problema mais grave, né? Com consequências mais graves para o gênero feminino. E é isso, a gente sabe que passa, começa nas palavras e, com certeza, quando parte para o contato físico, ultrapassa todos os limites, né? Já ultrapassa na questão das palavras, né, com palavras que realmente incomodam e deixam constrangida, deixa a pessoa envergonhada, e às vezes até, como a Lesi falou, aquela coisa impura de se sentir suja, quer dizer, foi só um olhar e foi só uma palavra que é capaz de ter este impacto. E isso a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa mostrar que isso acontece e que tem essas consequências para que a gente possa desconstruir isso. E, por fim, como lidar com isso? Bom, essa é a parte mais difícil, porque às vezes se torna bastante cansativo, né? Muito exaustivo tu, às vezes, perceber que tu vive em uma sociedade em que, por mais que tu aprenda a lidar e tente desconstruir aquilo dentro do teu ciclo, ainda vai existir por muito tempo. A gente não diz para sempre, porque o objetivo é justamente que um dia isso não exista mais. Mas acaba se tornando exaustivo e às vezes a gente até perde a esperança e aí acaba tendo que retomar para que a gente possa continuar com as ações que façam com que isso, ao longo dos anos, para as próximas gerações, ocorra cada vez menos. Mas é isso, encontrando forças em desconstruir isso. E como a Heloíse falou, realmente, é fazer o não valer. Não é não, e reforçar sempre este não, e também não se desgastar. Quando o Pedro questionou no Face, se eu não me engano, sobre mulheres que tenham passado por assédio virtual, acho que me parece muito comum, assim, pelo menos todas as mulheres do meu convívio já passaram por essa situação de receber uma foto indesejada, de receber uma mensagem indesejada, e nesses casos, realmente, a gente não tem muito o que fazer senão bloquear, né, Heloíse? Então, também a gente voltar as nossas energias dessa construção para aquilo que realmente vá surtir resultado, né? Voltando o olhar da educação, seja dentro da escola, seja nas evangelizações, seja dentro de casa, né? A educação e o desenvolvimento das crianças, da juventude, é que vai mostrar essa transformação em grande escala. Isso não significa que a gente vá deixar de lado aqueles que foram criados, né, que cresceram em uma cultura machista, qualquer tipo de reflexão e de questionamento nesse sentido, não. A gente não vai simplesmente virar as costas para essas pessoas e deixar, quando morrer vai acabar. Não, não é isso. Também precisamos fazer esses questionamentos para essas pessoas e propor essas reflexões, e as pessoas também precisam estar abertas, com a mente aberta para receber esses novos olhares. Vocês me ouvem? Sim. Tô ouvindo. Sim? Ah, tá. Tô ouvindo. Tá lindo. Eu só vou registrar o pessoal do Instagram aqui. A Estela Mares, psicóloga, querida amiga que sempre nos acompanha, ela falou de que muitos dizem, só foi uma olhada. Que o olhar também, exatamente, ele tem esse poder, como a Lesi registrou e como vocês falaram, né? O olhar, o Márcio falando, né, que existe a Lei Maria da Penha para o homem também, mas aí entra toda na questão aquela que a Lesi já falou, que vocês falaram, que eles têm esse constrangimento, né? A Luísa Goulart, lá de Caxias, a nossa amada Luísa, falando, né, daquilo que a gente pontuou no início da conversa, né, que é mais fácil dizer aquela senha, eu tenho namorado, porque aí o cara respeita o macho, digamos assim, desconhecido, primeiro do que respeitar a pessoa que tá ali, né, a mulher que está ali. E agora, dando Preto, continuidade... Agora, falou da questão de que a Luísa também comentou, né, da questão
de falar que eu tenho namorado, também tem o ponto de que já aconteceu até comigo de me fazerem uma cantada desagradável, né? Porque, na verdade, cantada naturalmente já é desagradável, né? Não deveria ser uma coisa comum. E as desculpas serem dirigidas para o homem que estava comigo, né? Não para mim, que fui a pessoa atingida, mas para o homem que estava ali, porque o que foi ofendido foi a honra do homem e não a mulher. Eu acho engraçado, eu comecei a rir, mas não foi porque eu nunca consegui mentir na balada, essa função, né? Eu tenho namorado, eu não consigo mentir meu nome na balada, é um inferno. Então, tipo, eu sempre fui muito pontual, do tipo, não, porque eu não quero e foda-se, não quero, não toque em mim. Mas uma coisa que eu tava pensando, quando a gente tava conversando, falei, cara, é muito louco isso, porque ao mesmo tempo que eu me senti muito mal com aquela olhada que comentei, já teve situações do cara pegar na minha cintura e eu, tipo, amigo, é água benta? E outro dia o cara me tocar e eu já descer a mão. Então eu acho que é muito também, como é que eu brinco? É que nem assalto, sabe? Tu nunca sabe como tu vai reagir. Porque às vezes eu já aconteceu comigo, tipo, nunca vou reagir ao assalto, nunca vou reagir, pelo amor de Deus, se um dia eu for assaltada, leva tudo. Eu já reagi a 3 assaltos. E não é orgulho eu dizer isso, é que na hora eu reagi. Entende? Então, essas coisas de assédio, eu tava pensando, eu falei, cara, mas já teve situações que veio vindo que o cara tocou a mão na minha cintura, eu tirei com uma piada ele, tipo, tira a mão daí, amigo, não é água benta, vaza. E de o cara outro tocar mais na minha lateral e eu virar a mão na cara dele, em outro dia, em outro momento. Então, não tem fórmula. A questão é, se você se sentiu mal naquele determinado momento, é ruim, independente de quem tenha sido feito. Mas é uma construção que é para todo mundo, né? Tu tem que transformar seres humanos em pessoas melhores, né? Ponto. Independente de quem sejam eles. Né? Boa, Lese, tu já deixou um gancho aqui para a nossa sequência. Eu vou dar um depoimento meu para vocês, que isso é uma agulha, um grãozinho de areia no universo de que vocês que estão aqui passaram e das meninas que estão nos assistindo. Uma vez eu morava no centro de Porto Alegre e passei por uma calçada onde tinha meninas de programa e tinha taxistas, e eu estava carregando pacotes. E simplesmente uma delas veio e colocou a mão nas minhas pernas, assim, de uma forma com vontade. E eu fiquei ali perdido, meu Deus, o que é isso, sabe? Eu não sabia o que fazer, o que reagir. Eu lembro delas rindo, eu lembro dos taxistas rindo, eu lembro que o meu pacote caiu porque eu fiquei atônito, eu nem sei o que fazer, para onde olhar, e estou contando pela primeira vez aqui, para todo mundo, ou seja, reforça de novo aquilo que vocês falaram, o homem não diz isso porque, né, é capaz dele ouvir, se fosse eu aproveitava, se fosse eu entrava junto, né. Bom, agora eu vou citar Chico Xavier para ver se nos alivia. Aquela famosa frase que chega a ser clichê, de tanto que a gente ouve, mas é uma delícia de ouvir, né? Apesar da gente não poder voltar atrás e fazer um novo começo, né? Todos nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Então, meninas, como é que nós podemos, a partir de hoje, começar a minimizar? Eu sei que vocês já começaram a dar umas pistas nas conversas anteriores, mas como é que nós podemos minimizar isso com que as nossas novas gerações compreendam que devamos nos respeitar, que as meninas também busquem os seus direitos, e, se é possível, a gente salvar essas pessoas que ainda hoje agem grosseiramente, ou elas vão aprender só com a lei ou com o tapa nos beiços? Quem quiser falar primeiro? Eu acho que a gente precisa parar de romantizar atitudes assim.
E quando eu falo em romantizar, é aquela coisa de crianças brincando, uma criança faz uma piadinha para outra, uma criança vai lá e dá um beijo na boca do amiguinho, ou faz alguma situação e os pais acham bonitinho. Então, os pais acham bonitinho porque são pequenininho, porque, né, que é lindinho. Então, acho que essa romantização de atitudes erradas, e aí em vários setores, acaba gerando com que a criança ache aquilo bonitinho, vai crescer com essa permissividade e vai acreditar que aquilo é normal, porque, afinal, a primeira vez que ela fez ou tomou uma atitude assim, foi bonitinho. Então, eu acredito que é nisso. A gente está na hora da gente pegar e parar e criança entende muito bem o que a gente conversa, né? Até porque é um espírito que ali habita. Então, olhar dentro do olho daquela criança e dizer que é errado, que não deve fazer, não incentivar. A gente vê muito aí na internet, principalmente vídeos, né, de crianças de 1 ano, 2 anos, onde os pais incentivam a beijar o amiguinho, abraçar o amiguinho, e não é um abraço fraternal. Tu vê que já tem um cunho sexual. Tá na hora da gente parar também de sexualizar tudo. Romantizar essa sexualidade. Quando corpos forem vistos como corpos, independente do sexo e do gênero que a pessoa optar ter ali, né? E começar a ser visto como algo biológico, porque somos, né? Todos temos um corpo, e parar dessa sexualidade excessiva, eu acredito que a gente vai já ter uma grande diferença no mundo. Eu acho assim, eu não tenho filhos, mas eu acho que há funções que não podem ser delegadas para terceiros. A função de tu educar, ela tem que ser tua. Tu não pode dar para um terceiro a função que é de tua responsabilidade, sabe? Da tua prole. Por exemplo, eu tenho um sobrinho. Eu dou banho no meu sobrinho. E eu digo para ele, olha, ele já tá maiorzinho, ele toma banho sozinho, eu só ajudo, né? A tia fica de roupa, nenhuma pessoa pode ficar sem roupa na tua frente. Porque eu jamais faria algo contra ele. Mas eu não sei se daqui a pouco, se for normatizado algumas atitudes, ele vai achar normal, digamos, que alguma pessoa, sei lá, depois ele cresce, vai para um clube, né? Vai tomar banho no clube. Daí entra alguém pelado lá, tá normal na visão dele, normatizou. E aquela pessoa, não sei o que vai... Ele também não é nem louco de fazer uma coisa com meu sobrinho, que eu mato e tomo sangue. Ai, falei, azar. Mas, assim... não. Eu totalmente... Para algumas coisas, eu sou totalmente primitiva. E, então, é assim, é de tu criar o elo. E é como ele falou, hoje em dia as crianças estão hipersexualizadas. Eu vejo uns vídeos que eu fico assim, meu Deus, eu não sei se eu vi um vídeo esses tempos que era um menininho dançando funk, um menininho, devia ter uns 3 anos, e a mulher de bermudinha, e ele fazendo movimentos atrás dela, assim, sabe? Eu não sei se, claro que a vontade que eu tinha era de bater nessa pessoa, em quem estava gravando isso e quem estava divulgando isso, porque a gente sabe que, por exemplo, existe uma rede de pedofilia pulsante no mundo todo, e daí tu tá ali achando que é um videozinho bonitinho, ingênuo, mas tu não sabe quem que tá vendo, né? Então, eu acho que é bem como ele falou, tem que cuidar de quem tá próximo e não delegar determinadas funções, que são de pai, mãe, de quem tá, né, exercendo essa função. Eu sinto muita diferença de ter tido pais e mães presentes na minha criação e de pessoas que eu converso. Eu só queria falar 2 frases antes que eu anotei. Uma é de um menino que sofreu assédio, que ele disse assim, hoje não existe sexo frágil, existe manipuladores que fragilizam pessoas. Então, muitos desses abusadores pegam uma pessoa fragilizada e conseguem crescer em cima dessa fragilização dessa pessoa. E teve um psiquiatra que ele falou, né, que as pessoas que fazem assédio, isso ele citou no assédio moral, o psiquiatra Diogo Teles, ele fala que a maioria dos agressores tem traços antissociais e narcisísticos, ou seja, não são sensíveis aos sentimentos das vítimas e às consequências emocionais que esses atos podem causar a elas. Em resumo, é uma frase muito clichê,
mas é para mim a realidade. Que é tu não fazer para o outro que tu não gostaria que fizessem para ti, sabe? Pode elogiar uma pessoa. Olha, Preto, como tua barba tá bonita, né? Olha como tu tá bem. Outra coisa é eu dizer, né? Ô, Preta, hein? Delícia, vai lá em casa, entende? Há maneiras e maneiras de tu dizer aquilo, né? Então, tu te colocar sempre no ouvinte. E isso tu vai fomentando nas crianças e modificando. Ninguém aqui é árvore que não pode mudar, né? É só a gente querer. As pessoas mudam quando querem mudar. Ninguém impõe mudança em ninguém, né? Isso realmente começa nas crianças, né? E é isso que vai transformando a cabeça de quem é mais velho também, né? Isso que vai mostrando, vai modificando aquela realidade, vai modificando a forma como aquela sociedade acredita, e aquela pessoa que insiste em permanecer naquele pensamento antigo, naquele pensamento conservador, naquele pensamento de violência, porque isso também é uma violência, vai começar a se sentir coagida, acuada, já não vai mais se sentir livre para fazer, para ter esse tipo de comportamento, né? E é isso que vai desconstruir isso também. Então, é tudo que começa dentro da educação mesmo, como os meninos trouxeram perfeitamente. Começa tu falando, deixando claro isso. Para as crianças já, a gente sabe da importância de uma educação sexual mesmo, não é ensinar a fazer sexo, é mostrar o que pode, o que não pode, o que é natural, a partir de quando que é natural, a partir de que momento, né? Quem pode chegar perto de mim, quem pode me tocar, como identificar um toque diferente. Isso também vai começando a criar na criança e também no adolescente, a gente já puxando assim mais para o lado da evangelização, que a gente traz esses assuntos também para dentro da evangelização, né, dentro do nosso papel de agente de transformação social, de realmente para que tanto a pessoa que pode vir a sofrer um assédio consiga identificar com mais rapidez, com mais clareza de que aquilo é um assédio, quanto aquele que possa vir a cometer um assédio possa compreender que este é um comportamento errado e não venha a fazer isso, né? E eu digo assim, tu identificar aquilo rapidamente, porque, por exemplo, essa história que eu trouxe para vocês, os meus 7 anos de idade, eu fui compreender que aquilo se tratava de um assédio, de uma ameaça de estupro, quando eu entrei na faculdade e comecei a ter contato com leituras e intelectualidade feminista. E isso eu já tinha 18 anos. Eu entrei na faculdade com 17, com 18 anos eu identifiquei que aquilo realmente se tratava de um caso de assédio. E o que eu vou fazer em relação a isso hoje? Nada. Mas o que eu posso fazer para que outras meninas e outros meninos não precisam passar por essa situação? É realmente trazer essa discussão. Que maravilha. Olha que delícia que está esse nosso encontro neste domingo, hein? Nós temos 11 minutos, Amandita. E aí, qual é a sua proposta a partir de agora? Eu acho que a gente pode trazer em relação, puxando assim mais para o gênero, a gente já deixou claro que isso não é uma questão específica de um gênero, mas a gente vê principalmente na nossa sociedade brasileira de que isso ocorre, a gente vê esses comportamentos muito partindo de homens. E eu queria ouvir as meninas para a gente trazer e apresentar situações em que homens possam agregar a essa desconstrução, desconstruir o seu próprio comportamento, o seu próprio pensamento, para que a gente não dissemine mais situações de assédio por aí. Quem fala? Pesada, acho a pergunta. Eu tô pensando aqui. Não, e lembrem, assim, lembrem gurias que... Só para dar uma luz, assim, a Heloísa tinha comentado antes, queria recapitular, assim, para reforçar nesse sentido, por exemplo, tu não bater palma para alguns tipos de comportamento. Eu vejo hoje, assim, dentro de um ciclo bem privilegiado, né, bem específico, vamos dizer, de que uma das ações muito fortes é a repreensão. Um homem que ouviu outro, aquele amigo, sendo machista, sendo assediando,
de repreender, de não aprovar esse tipo de comportamento, para que ele se sinta constrangido e entenda que aquilo é errado. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu tenho uma coisa que eu faço muito, principalmente assim, quando eu tô em círculo de amizades, ou de conhecidos, enfim, e vem uma piadinha, vem um comentário assim mais pejorativo e que realmente já começa a se tornar para um lado bem assédio, eu olho para aquela pessoa no meio de todo mundo, tu poderia me explicar o que tu tá tentando falar que eu não compreendi? Explica melhor que quem sabe eu consigo acompanhar teu raciocínio. Então, normalmente, essa pessoa ela já vai modificar na hora de tentar trazer aquilo de novo, ela já vai tirar esse assédio de cima. Então, eu acho que é isso, a gente também começar a ter essa voz, né, de colocar essa pessoa na parede. Então, tá, tu quer assediar? Então me explica melhor essa situação. Coisas assim também que eu costumo muito ouvir. Ah, tu conseguiu porque tu tem os olhos claros, eu não sou loira e não tenho os olhos. Então, assim, eu acho que desrotular as pessoas também. Não é porque uma mulher tem um olho claro, ou porque um homem tem um olho, né? Por que a pessoa só consegue as coisas através da aparência? Então, uma coisa que eu tenho feito e eu vi que surte um efeito bem maior é essa questão. Não te compreendi, tu pode me explicar de novo? Não acompanhei teu raciocínio. Eu sou uma pessoa politicamente incorretíssima. Ai, Jesus. Só que assim, eu tava pensando assim, eu não me recordo do meu ciclo de amizade ter alguém que precisasse ser repreendido, sabe? Não me recordo. E às vezes que eu precisei repreender alguém, eu fui muito incisiva e não necessariamente foi por questões de assédio. Teve uma vez que eu estava passando com um amigo meu e largaram uma charada pro meu amigo e daí eu meio que me emputeci, assim. Então eu não tenho essa... Como é que eu vou dizer? Não, graças a Deus, os amigos que eu tenho não... A gente é arriado com quem nos dá liberdade. Eu dou liberdade para eles brincarem comigo, sabe? Então é uma coisa que eu dou liberdade. Assim como se eu dou liberdade para A, não quer dizer que eu vou dar liberdade para B, eu dou liberdade para quem eu quiser, né? E graças a Deus não... Muito pelo contrário. Teve muitas situações que um dos meus irmãos, por exemplo, ele é extremamente educado, de abrir porta, de levar. E eu ouvi de amigas minhas, tipo... o irmão da Lez, ele faz isso porque ele gosta de ter um monte de mulher apaixonada por ele, só para aumentar o leque. Eu falei, não, amiga, ele faz isso porque ele é uma pessoa educada, me desculpe se tu tá acostumada com pessoas que são ogras. Meu irmão é uma pessoa educada, ele abre porta, ele te leva para os lugares se ele pode, para ele não cai um braço. Então é muito de vivências, assim. Se eu ver, eu não sou de morrer engasgada. Eu fui na Fast Queijo ano passado, tinha uma menina chorando no banheiro, porque um segurança assediou ela. Nunca vi a mulher na minha vida. Conversei com ela, chamei a polícia, chamei o diretor da Fast Queijo, fiz uma função, chamaram o segurança, resolvi o problema. Então, eu sou muito de resolver e de não delegar, sabe? Então, eu nunca precisei dizer para nenhum amigo meu, tipo, a não ser que eu veja que, sei lá, ele fez alguma brincadeira que alguém se sentiu meio constrangido, mas até agora, sinceramente, não passei por uma situação assim com um amigo, graças a Deus. E a Lazy resgatou bem Temos 5 minutinhos, Amandita. Dos rótulos, né? Quer dizer, a Lazy, por exemplo, e qualquer mulher, né, com aquelas pessoas que são mais íntimas, aqueles amigos mais próximos, tem uma certa liberdade, e isso não significa que essa liberdade se aplique a todo mundo, né? Se eu deixo que uma pessoa me abrace, não quer dizer que eu vou deixar que todas as pessoas me abracem, né? É diferente. E aí também vem a questão, né, do homem colocado também por determinados comportamentos, como se fosse já rotulado como aquele homem que enfim, no caso do irmão da Lazy, conquistador, por exemplo. Quer dizer, um homem não pode fazer uma gentileza que já é colocado dentro de dentro de um rótulo, né? A mulher não pode ter a liberdade com os seus amigos, que já é colocado
colocada dentro daquela caixinha de uma mulher que é entregue, que é aberta, né? Que, enfim, se entrega para todo mundo, né? Então, acabar com esses rótulos também são importantes, né? Verdade, Amanda. E principalmente as mulheres, aquelas mais simpáticas, sabe? Mais alegres, mais dinâmicas, assim. Nós, homens, temos sempre a mania de confundir que ela é facinha, que ela tá apaixonada por ti, só porque ela te dá oi, só porque de repente tua colega de serviço, ela te dá um bombom. Todo homem já acha que ela quer te dar, e se tu dá uma chegada e ela diz, opa, ainda tu fala mal dela, porque ela, tipo assim, diz que ela te incitou e na hora saiu fora. É essa visão que nós homens temos, né? Então a mulher parece que ela tem que ser cara fechada, não tem escapatória. Se ela se defende com cara fechada, a gente vai dizer que é antipática, que é mal amada, que não tem homem. Ou seja, por isso que eu admiro vocês, porque olha, é uma função diária, né? É um exercício de paciência, é um exercício de evolução nascer no sexo feminino, né? Nesse quesito. E é claro, né, abrangendo, né, todo aquele que sofre essa influência. Por exemplo, no meu caso, eu também sou muito carinhoso, eu sou muito amoroso, eu coloco o coraçãozinho para todo mundo no Facebook, eu escrevo te amo, e aí já fico, não, o Preto, né, diretor de teatro, pega todas, que safado que ele bota aquelas coisas espiritual, não sei o quê. Então, todos nós, né, acabamos, a Lese sabe bem. Então, então não, e é uma coisa que não tem fórmula, né? Uhum. Ser humano não tem fórmula, então a gente vai ficar numa eterna... porque às vezes tu realmente tá dando bombom pro Preto porque tu realmente quer o Preto, outra hora tu tá só dando bombom, outra pessoa pode só dar o bombom pro Preto por educação. Não adianta, tem que ver o contexto da história, tentar entender o outro ser humano. Não existe uma fórmula, cada vez que tu dá um bombom significa que tu tá afim da pessoa. Ia ser até fácil, né? Tu tá afim de uma pessoa, tu tem um código já que tu já diz, tô afim, não tô. Seres humanos, né, complexos. Tudo é complexo. Então eu acredito agora, Mandita, eu acredito agora, Mandita, que aí cada um dá o seu recado final. Se quer falar alguma coisa que trouxe para o debate e não conseguiu falar, pode falar agora, ou complementar alguma coisa, e a gente encerra, né, agradecendo os amigos que estão aqui. Quem quer começar? Podem ficar à vontade, por isso falei demais, eu acho. Eu variar. Querem complementar alguma coisa, trazer algum assunto, ou dar o seu boa noite, dar o seu recado, onde encontramos vocês nas redes sociais? Não, eu vou falar então umas anotaçãozinhas básicas que de repente ajude alguém, tá? Na questão da assédio moral, como não há lei, dá para ir em danos morais e danos materiais na justiça, tá? No virtual, calúnia, que nem diz esqueci, é no Chaves, né? Calúnia e difamação. E na importunação sexual, né, que daí entrou agora, em 2018, ela é quando não há possibilidade de defesa, né? Por exemplo, a situação que eu contei na balada, né? Tu tá passando, uma pessoa te pega e te beija, tu nem tava esperando aquilo, entra no importunação. E, assim, né, muito obrigado pelo convite. Muito legal debater com vocês, meninas. Eu trouxe meio que um contraponto, porque é a minha realidade, né? É o que eu venho pesquisando também, que infelizmente pessoas são ruins, né? Independente do gênero que habitam nelas. Que a gente consiga fazer a nossa parte, como eu diria Divaldo, né? Se cada um fizer a sua parte, o todo fica completo. E contem comigo, assim, para uma próxima, para trocar ideias referentes. Eu, particularmente, não me considero uma mulher feminista, tenho os meus motivos para não me considerar,
mas isso não significa que não tenho amigas feministas e que não posso trocar ideias com elas e contigo, Preta, independente do assunto. Então, contem comigo para agregar no debate, para fazer com que as coisas converjam para um bem maior. Porque, como eu digo para as minhas amigas que pensam diferente de mim, no final somos todos Misses. Misses, né? É o plural de Miss? Misses? Não sei. Queremos a paz mundial. E era isso. A nossa convidada da Serra. Então, o que eu posso dizer, assim, trazer é que a gente não se cale, né? Que eu acho que esse também é um grande problema da sociedade, é se calar, é ter vergonha, que ninguém tenha vergonha de trazer isso, de falar isso, conversar, denunciar se for o caso, procurar seus direitos e não baixar a cabeça por medo da sociedade ou represália. Como a Lese trouxe também a questão de chefes, né? Que o chefe pode hoje ser processado e colegas ainda não, por estar em tramitação, mas que não se cale por medo e enfim, é realmente fazer nossa voz valer e sermos umas às outras, e independente aí do sexo, que a gente possa um levantar o outro e se transformar num grande círculo de amor e compreensão e empatia, né? Eu acho que também a pedra fundamental disso é a empatia, se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro, independente do tamanho que aquilo tem para si. Uma coisa que eu sempre falo para as doulandas que eu atendo e para as pessoas que eu tenho mais contato é que tudo, né, absolutamente tudo na nossa vida tem o tamanho e a dimensão que a gente dá. E a gente precisa ter a empatia de entender que muitas vezes para o outro a dimensão daquilo é muito maior do que dentro da gente e que isso não pode passar batido. Quero agradecer, então, a oportunidade de estar aqui com vocês. Uma honra, prazer conhecer vocês, meninas. Também fico aberta aí para a gente poder conversar mais vezes, trazer isso. Acredito que trazendo informação e trazendo pessoas que podem falar isso também já começa a mudar um pouquinho o mundo. E é isso, muito obrigada. Obrigada, meninas, pela conversa de hoje. É muito bacana, acho que muito produtiva, né? E o único recado assim, que eu gostaria de deixar é realmente ouvir essas situações, e não é só ouvir de escutar, ouvir e de dar atenção, porque a gente precisa entender quais são essas situações, que elas acontecem, onde elas acontecem, e principalmente que a gente possa transmitir para aqueles que estão próximos de nós sempre com o objetivo de realmente instruir e colaborar naquilo que a gente tem conhecimento, de que esse tipo de comportamento não leva a lugar nenhum e que vale muito mais ser uma pessoa fraterna, gentil e amorosa. Repete o teu finalzinho aí para nós. Só deixei para que a gente volte e valorize que ser uma pessoa fraterna, amorosa, gentil e respeitosa vale muito mais a pena. Muito obrigado, Amanda, por estar aí conduzindo essa nossa transmissão pela primeira vez pelo Insta e pelo Facebook. Muito obrigado mesmo. Hoje nós descobrimos que nós já nos conhecemos há 11 anos, há 10 anos tu começou a tua carreira artística conosco, né? Isso que dia delicioso, que lembrança deliciosa que tivemos hoje. O Facebook nos lembrou que hoje, há 10 anos atrás, a Mandita estreava, né, na nossa peça Paulo Estevão. Ou seja, contando mais uns meses de oficina, Mandita, o nosso amor aí é de 10 anos e alguns meses. E mais uns meses. E agradecer a Lese, que também a Lese estava nessa apresentação também. Denunciou a minha idade! Eu nem tava nessa... Pior que eu tava. Mas tu tinha 10 anos, Lese, na época. Ah, sim. Agradecer a Lese também, Agradecer a Lese também, que é um dos amores da minha vida, desde os 16 anos com a gente, ou seja, aos 4 anos que ela está junto com a gente, 2 anos. E a Heloíse, né,
que felizmente, né, de amigos, de apenas um número, né, do Facebook, né, de seguidores, tornou-se uma querida amiga, amada, e que está contribuindo conosco. Espero que volte logo, ok? Cuide-se aí. Obrigada. Beijos. Beijos a todos. Beijos. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Beijo, pessoal.